Olá a todos, eu sou Felipe Michalski, eu sou o host aqui desta gravação que a gente está fazendo aqui para analisar as finais de conferência do College Football. A gente está fazendo uma gravação separada na quarta-feira à noite. A gente não está fazendo ao vivo por razões de que está tendo live no Cover agora, na quarta de noite, daí, enfim, para não ter duas lives ao mesmo tempo, para elas não se chocarem, a gente resolveu gravar. E aí esse vídeo ele vai ser lançado na quinta-feira de manhã, né? Para quem estiver acompanhando já a gravação. Eu sou o Felipe Michalski, sou o host das nossas lives aqui. Apresentar mais uma vez o André, né? Que nosso parceiro fiel aqui de cobertura de college football. Seja muito bem-vindo. Olá, Michalski. Olá a todos aqueles que estão com a gente aqui no Cover Football, né? De manhã, vocês logo cedo recebendo conteúdo. Cara, é isso, né? Finais de conferência chegando, a gente vai falar sobre as conferências aqui, a gente vai falar de alguns jogos muito interessantes, muito importantes. Jogos que talvez não sejam tão importantes assim, mas principalmente focado, claro, nos jogos que vão ser para, vamos dizer assim, escolha de playoffs, né? O comitê já tem lá seus queridos, mas alguns jogos aqui vão impactar diretamente em quem vai jogar em casa, quem vai jogar fora e quem tá lá no fundo e vai subir, porque é obrigatório ter campeões de 5 conferências nos playoffs. Pois bem, né? Só para ressaltar, nesse final de semana a gente tem 9 finais de conferência. Antes da gente partir para análise dessas finais, eu vou puxar aqui o calendário de jogos, né? Na sexta-feira, a gente tem 4 partidas. 9 horas da noite no horário de Brasília, a gente tem a final da Sunbelt, James Madison, número 25, enfrentando a equipe de Troy. Também no mesmo horário, a gente tem a final da Conference USA, entre Jacksonville State e Kennesaw State. Às 10 da noite, no horário de Brasília, a final da American, número 20 Tulane contra a número 24 North Texas. Esse jogo, só para ressaltar, esse jogo e o jogo da final da Sunbelt, eles têm transmissão no Disney Plus, para quem for acompanhar. E às 10 da noite também, final da Mountain West, Boise State contra UNLV. Todos esses jogos são na casa das equipes que, no caso, tiveram a melhor campanha na temporada regular. No caso, essas 4 conferências em específico, elas não têm final em campo neutro. Aí no sábado a gente tem mais 5 partidas. Às 2 horas da tarde a gente só tem um jogo, que é a final da Big 12, Texas Tech contra BYU, jogo lá no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys. No Ford Field, no mesmo horário, a gente tem a final da MEC, entre Western Michigan e Miami, Ohio. Às 6 da tarde temos a final da SEC, Georgia contra Alabama, lá no Mercedes-Benz Stadium. 10 da noite, mais 2 finais de conferência, né? Isso no sábado. A final da Big Ten, que é o grande jogo da semana, entre a número 1, Ohio State, e a número 2, Indiana. E a final, que é basicamente o urso polar no Texas, que é Virgínia, número 17, contra Duke. Não ranqueada, né? Enfim, essas as finais de conferência, as 9 decisões. E justamente já que a gente está falando de urso polar no Texas, né? Que é uma expressão lá que os americanos usam, a primeira final que a gente vai abordar aqui vai ser justamente a final da ACC. Por quê? Ordem alfabética. Mentira, é porque eu quis, né? A primeira final de conferência que a gente vai abordar, então, é a final da ACC. Nós tivemos Virgínia como a campeã, entre aspas, da temporada regular. Uma equipe que não tinha, assim, nenhuma das equipes tinha grandes expectativas, né? Mas, assim, Virgínia foi construindo a sua reputação durante a temporada a partir da vitória contra a Florida State. Foi ganhando ali, às vezes, aos trancos e barrancos e tal. Mas, no final, a equipe conseguiu ali engatar uma sequência de vitórias também, se mostrar de maneira consistente para garantir esse primeiro lugar ali na conferência e ser a favorita, né, para ganhar a ICC. Ela tem um leve favoritismo ali nas casas de apostas. E Duke, que é o urso polar no Texas, né, no caso dessa situação, chega à final da ACC aos trancos e barrancos, sem uma garantia de que vencer a conferência lhe dá a vaga no playoff, por conta de trocentas razões que vocês vão ter que assistir o vídeo que eu falei dos rankings para vocês poderem entender, ou seja, já vou redirecionar vocês para outro conteúdo. Mas enfim, é uma equipe que dentro do seu calendário da ACC, né, venceu 6 partidas e perdeu 2, né, ainda que fora da conferência tenha ido daquele jeito, né. Mas as duas equipes, então, de certa maneira chegaram ali. O jogo, então, lá no Bank of America Stadium, lá em Charlotte, o que dá para esperar de um confronto desses?
quais são os pontos positivos de cada equipe, quais os pontos negativos, reiterando que é um confronto repetido, né, de temporada regular, que a equipe de Virgínia venceu o Duke lá em Durham, North Carolina, na casa de Duke. André. Então, Michalski, como você falou bem, cara, a equipe de Virgínia já tinha vencido a equipe de Duke na temporada regular e não foi uma vitória, vamos dizer assim, simples não, tá? Foi uma vitória onde Duke foi dominada pela equipe de Virgínia, mas agora falando um pouquinho sobre essa final de conferência da ACC, que inclusive tô aqui até com a Jessie de Florida State que tá lá no fundo do poço, cara, o ataque de Virgínia precisa ir com o Jamari Taylor para esse jogo, né? Jamari Taylor, que é o running back número 1 dessa equipe, é um cara que corre muito bem. Ele, claro, tem alguns problemas em leituras de gap. Com ele, assim, ou ele vai ganhar 5, 6, 7, 10, 15 jardas numa corrida, ou ele vai ser tacleado logo atrás da linha de scrimmage ou na linha de scrimmage. Então, assim, pode acontecer de tudo. No caso, eu acho que ele vai acabar conseguindo correr bem nessa partida, vai ter um bom avanço em jardas, e isso vai ajudar o jogo do Chandler Morris. O Chandler Morris, que não é aquele quarterback tão confiável assim, mas quando o Jamari Taylor joga bem, ele consegue jogar bem também. Óbvio, Virgínia não perdeu tanto assim nessa temporada, mas sofreu em alguns jogos e outros nem tanto. Nos jogos que não sofreu tanto, o Jamari Taylor jogou bem. E aí o Chandler Morris no jogo de play action, rollout, enfim, saindo do pocket, ele consegue encontrar recebedores. E eu vejo muito acontecer uma coisa, porque a defesa de Duck, ela vai usar blitz em zona, tá? Então, assim, vai ter muito blitz de linebacker, às vezes blitz de safety, blitz de nickel, e a gente vai ver um Chandler Morris atacando muito esses espaços deixados no meio do campo, principalmente com o slot e o Ken Ross, que é um wide receiver que pode atacar esses espaços deixados, ou com rota sync, aquela gol do slot, ou tight end, né, ou slant, que é uma rota rápida para o meio do campo, ou cross, tá? E aí, no final das contas, é isso. Outros recebedores que podem aparecer são o Trey Harris, que é o wide receiver número 1 desse time, e o Jamal Edrin, que é um recebedor número 2, mas quando o Harris está bem marcado, ele abre espaço no meio do campo para o Edrin aparecer. Então é isso. Basicamente, é o Chandler Morris lendo bem essas blitz e atacando muito bem esse espaço deixado pela defesa de Duck. Do lado de Duck, a gente vai ver uma defesa que eu acredito que vai ser bem agressiva, tá? Com, como eu disse, muita blitz, tentando forçar esses erros do Chandler Morris, tentando sacar ele também, fazendo com que o ataque de Virginia tenha que ter terceiras descidas longas, né? E através disso conseguir ou interceptação ou forçar o turnover and downs. E a gente pode ver o trabalho muito bom do Vincent Anthony, que é o edge dessa equipe. Ele que é um edge que é veloz, ele não é tão, vamos dizer assim, tão técnico, mas ele é um edge muito veloz e que pode causar problemas para o Chandler Morris. O Caleb Weaver e o Deshaun Stones, eles são safeties. O Caleb Weaver é free safety e o Deshaun Stones é um strong safety. E eles podem ser utilizados parando o jogo terrestre, tá? São caras que podem acabar causando um efeito negativo para o Jamari Taylor no jogo, e aí o Jamari Taylor não conseguir fazer bem o seu trabalho. Um cara que também pode aparecer é o Chandler Rivers, que é o corner dessa equipe, ele que não é um ball hawk, mas ele quando o nosso querido Anthony, ou até mesmo com as blitzes, a bola acaba pingando, ele consegue algumas interceptações. Para finalizar, falar um pouquinho do ataque de Duck e da defesa de Virginia, né, que precisa desse lado também. O ataque de Duck, ele precisa muito do Nate Shepard, o running back dessa equipe, tanto em corridas pelo interior da linha, quanto corridas por fora da linha. Ele é um cara que ajuda bastante, e principalmente pro Darinha Mensah, que é um quarterback que não é muito confiável também, é um quarterback que lança algumas interceptações, tem algumas leituras erradas, demora até a fazer leitura progressiva, mas ele consegue encontrar recebedores quando ele tem um jogo mais tranquilo, sabe? Quando ele tá confiante que o jogo terrestre está funcionando e a defesa vai acabar caindo também nessa dúvida em se vai ser um jogo aéreo, jogo terrestre, né? E aí que entra o ponto. A defesa de Virginia é melhor que o ataque de Duck. E aí talvez a gente veja uma rotação muito boa de recebedores nessa equipe de Duck. Cooper Burkett é o wide receiver número 1, com o Kessian Brown, que é o wide receiver número 2, são dois caras de confiança do Mensah. O Samir Higgins é um wide receiver mais de velocidade, então ele pode ser utilizado, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. E o Jeremiah Hasley não é um tarende nada confiável, é um tarende que dropa muitas bolas, é um tarende que tem problema de recepção, mas ele pode ser adicionado exatamente por buracos deixados no meio do campo por Virginia, né? Principalmente porque Virginia
tem alguns problemas em relação à cobertura em zona. E falando um pouquinho sobre a defesa de Virgínia, a gente vai ver eles utilizando muito os dois safeties no fundo do campo. Isso deve acontecer bastante. Eles usam um front focado para o jogo terrestre, mas que não é lá aquelas mil maravilhas pressionando o quarterback, tá? No tanto que, quando é uma questão de terceira descida longa, eles mandam pressão apenas com pressão apenas com quatro caras, né? Sete ficam cobrindo zona, e aí no final das contas é isso. Então, assim, a gente vai ver uma defesa de Virgínia com Daniel Rickett, que é o Ed, tentando pressionar o Mensah. Ele que não é aquelas mil maravilhas de Ed, mas consegue fazer seu trabalho. E um cara que pode causar muitos problemas também para o jogo aéreo é o Jason Pravar, né? Ele é um níquel que cobre zonas curtas. Duck gosta de soltar muitos passes curtos, começar. Então a gente pode ver um um Prevar conseguindo interceptações, conseguindo aí causar uns problemas para o ataque de Duck. É isso, Michalski. Por incrível que pareça, né? A vitória na temporada regular de Virgínia sobre Duke, né, lá em Durham, foi por 34-17, né? Foi até um jogo que é um pouco ilusório, porque o jogo chegou a estar 31-3, daí Duke consegue 2 TDs em sequência, anota um TD próprio seu, e tem um turnover de Virgínia que vira outro touchdown. Mas a linha para esse jogo é de apenas 3,5 pontos de favoritismo para Virgínia, né? Eu acho que dá para citar a questão da particularidade de ser uma final, talvez nessa questão que todo mundo tá tenso. É o jogo mais importante da carreira de quase todos os atletas ali, né? Então vai ter esse fatorzinho adicional, né? Exato, a gente vai ter esse fator adicional, mas eu ainda assim acho que a equipe de Virgínia ela é mais forte do que a equipe de Duck, né? Assim, teoricamente é para ter uma vitória mais tranquila. Eu acho que vai ser na casa de 10, 14, 17 pontos de diferença também. E é isso. Eu não vejo esse time de Duck causando muita repulsão. Claro, pode acontecer, é final, né? Mas se o jogo fosse por especulação, como não é, mas por achismo, eu ficaria com uma vitória mais tranquila de Virgínia. A equipe de Duck tem muitos buracos. Por mais que eu tenha elogiado vários jogadores aqui, ainda assim é um time que possui muitos buracos, principalmente no campo defensivo. A secundária não é tão confiável assim. O corpo de linebackers demora a reagir nos jogos. E não é à toa que eles estão com 7 vitórias e 5 derrotas, né? Tem esse fator ainda. A aposta do André ressaltando então é Duke, quer dizer, é Virgínia, perdão, só para não confundir, não vou espalhar fake news não. A minha Olha só, aposta o meu coração ele pede que Duck vença por motivos de Sunbelt nos tu quer playoffs, né? caos, tu quer caos. Exato, por motivo de. Ou de Duck também nos playoffs. Mas é isso. E, cara, como é quarta-feira, vai ter daqui a pouco o jogo do Flamengo, né? Por isso que tá esses fogos aqui no Nem fundo, me tá até fala de perdão. jogo. O Inter tá perdendo por 2-0. Eu não tô assistindo para fazer essa gravação. Mas amanhã quem estiver acompanhando vai saber já os placar das partidas, né? Mas assim, racionalmente falando, tua aposta é Virgínia. Racionalmente falando, minha aposta é Vigília. Tá, a gente vai ter que falar aqui o racional aqui, porque é o que o público espera. Eu também vou apostar na vitória de Virgínia também, livrando as costas do comitê de ter que tomar uma decisão muitíssimo complicada de talvez deixar a ICC completamente de fora do playoff. Mas, saindo de uma final que todo mundo tá. É uma das finais mais equilibradas, segundo as linhas das casas de apostas, a gente vai para a final que, das finais do Power 4, é considerada a final mais desequilibrada entre, segundo as casas de apostas, a partida entre a número 4, Texas Tech, e a número 11, BYU. Texas Tech no papel está garantido no playoff, assim, que é muito difícil tirar tantas posições mesmo com uma derrota. Por outro lado, o BYU que tem a mesma campanha, né, por incrível que pareça, 11 vitórias e uma derrota. O time é colocado na berlinda e basicamente o comitê diz que, olha, vocês têm que ganhar. Vocês têm que ganhar a Big 12 para vocês jogar o playoff. Senão, tchau para vocês, benção e um abraço. E as linhas das casas de apostas, elas estão com um favoritismo de 12,5 pontos para a equipe de Texas Tech, jogo que é em campo neutro, ressaltando, né? Ainda que vá ser um jogo no Texas, né? Inclusive, do que se falou, estádio lotado.
Todos os ingressos foram vendidos para essa decisão, né? Um jogo importantíssimo, né, para os dois programas. Uma partida que já aconteceu na temporada regular também. Vitória de Texas Tech pelo placar de 29-7. Dá para esperar uma coisa diferente dessa partida em relação ao que foi na temporada regular? Cara, então, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, tá? Eu não concordo com essa spread de um amasso de Texas Tech, um jogo que vai ser desequilibrado e tudo, não. Pra mim, acho que esse jogo aqui tá muito em aberto, muito por conta da forma que os dois times jogam, e os dois times jogam de maneira muito distinta. Texas Tech tem um ataque que é focado na Air Raid moderna, né? Claro, pensa em passar a bola o tempo inteiro, mas se não estiver funcionando, diferente do Air Raid, que simplesmente quando isso não funcionava, que se dane o jogo terrestre, a gente vai continuar passando a bola até encontrar uma maneira de explorar a secundária adversária, explorar zonas curtas adversárias, explorar as zonas dos linebackers, né? O ataque de Texas Tech ele utiliza do jogo terrestre. E muito por conta da forma que o Barry Morton também joga, né? O Barry Morton, que é o quarterback dessa equipe, ele pode ser utilizado também no jogo terrestre, ele pode correr com a bola, mas ele é um quarterback que passa bem. E aí, cara, a gente tem aí essa questão de utilizar rotas cruzadas e explorar matchups com os cornerbacks, tá? Por quê? Porque eles têm todos os tipos de recebedores que precisam. O Caleb Douglas, que é um wide receiver de velocidade, o Roger Verdi, que é um wide receiver de posse mesmo, aquele cara para ganhar bolas contestadas, o Koye King, que é um wide receiver de rotas médias e curtas, que ele é um slotzinho, sabe? Então ele pode fazer aquelas rotas no meio do campo tranquilo. E o Terence Carter, que é o tight end dessa equipe, faz rotas em checkdowns, rotas curtas, para fazer esse taque andar. Caso a defesa de BYU comece a jogar bem, comece a fazer seu trabalho, comece a causar um desconforto para esse ataque de Texas Tech, a gente pode ver um Kerry Dickey e um Jacoby Williams, os dois running backs rotacionando e fazendo com que essa defesa que começa a ficar espalhada por conta da formação ofensiva de Texas Tech, que joga spread, e para quem não sabe, spread, o ataque ele fica espalhado pelo campo, né? Os recebedores não ficam próximos à linha ofensiva, eles sempre ficam espalhados. E aí a defesa começa a encaixotar, porque eles vão começar a correr, eles vão estar preparados para essa corrida, os safeties vão começar a descer, os corners vão jogar um pouco mais em press, que já é uma coisa normal de BYU, e aí no final das contas pode ser explorado um em RPO ou em play action, o jogo aéreo, né? E aí também, ou em caso, não precisa nem fazer disso, é só começar a soltar essas bolas explorando exatamente informações que BYU vai jogar. Do lado defensivo de BYU, a gente vai ver uma defesa com pressão, com bastante blitz. Eu vejo eles aproveitando muito desse momento do Barry Morton, que não é um quarterback que, claro, ele tá fazendo uma boa temporada, mas ele já teve alguns jogos muito ruins contra times que blitavam muito. E aí, no final das contas, pode ser que o Jack Kelly, que é o linebacker mais utilizado em blitz desse time de BYU, ele apareça bastante no jogo, ele faça seu trabalho. E no final das contas é isso, sabe? Ele que também é um bom tacleador. A gente não pode tirar essa situação. Por que eu digo isso? Porque Texas Tech, como eu falei, é um time que vai explorar todos os lados do campo de BYU. E numa dessas, ele pode acabar soltando uma bola ou pro seu Tarend, ou pro slot, e tomar uma pancada do Jack Kelly, e aí virar um turnover, ou simplesmente o que já aconteceu nessa temporada, sabe? A bola, o Jack Kelly dá um big hit, a bola ficar no alto, pipocando, e chegar alguém, pegar essa bola e conseguir uma interceptação, sabe? E aí já conseguiu um turnover assim na temporada. Então isso pode ser um problema. Do lado da secundária, que é o fator que BYU precisa, porque é um time que passa muita bola, né, Texas Tech, o Tanner Walker, o free safety, é um cara que consegue interceptar, não tem aquele título de ball hawk, mas é um perigo, porque se essa bola pingar no meio do campo ele pega, e também o Ivan Johnson, esse sim, é um corner de segurança, é um corner que pode fazer seu trabalho, que pode parar o ataque de Texas Tech, e fazer com que o ataque de Texas Tech sofra, efetivamente falando sobre, em relação à defesa de BYU, perdão. Do lado de BYU, a gente tem um ataque que é muito focado no jogo terrestre. LJ Martin é o running back dessa equipe, o running back número 1. Essa equipe de BYU que gosta muito de corridas físicas, ou seja, o jogo físico mesmo, ir para o contato, bloqueios intensos,
E se ele não conseguir correr tão bem assim, ou se ele correr bem, ainda tem a questão do Beckmeyer, né? O Beckmeyer, perdão, o quarterback dessa equipe, de correr com a bola. Lembrando que tem toda a história dele ser linebacker e tal, mas isso daqui não vem ao caso, a gente já contou várias vezes. Ele que pode ajudar bastante. Às vezes ele consegue correr, às vezes a jogada é desenhada para uma corrida dele, então a gente pode ver ele aparecer. Ele que não é um quarterback tão confiável assim, não é um cara de grandes leituras, não é um cara que vai ficar dissecando a defesa, olhando onde o safety tá, onde o linebacker tá, onde o corner tá. Ele é um cara que vai lá onde o Parker Washington, ou Parker Kingston, perdão. O Parker Kingston, que é o wide receiver número 1 dessa equipe e principal wide, está em campo. E aí ele vai lá e solta a bola no Parker Kingston. Ele é assim, o melhor amigo dele literalmente é o Parker Kingston. Então é sempre bola nele. Se anularem o Parker Kingston, e principalmente se for o Bryce Pollock, que é o cornerback dessa equipe de Texas Tech, o cornerback número 1, ele conseguir fazer o seu trabalho de anular e Texas Tech botar essa marcação individual exatamente no Parker Kingston, cara, talvez a gente veja um ataque de BYU sendo amassado nessa partida, tendo problemas, e é isso. Mas claro, eles não podem deixar o LJ Martin correr tanto. E aí vai do Jacoby Rodrigues, né? O linebacker dessa equipe, um linebacker que, assim, ele até brincou da questão do Heisman, porque ele já fez até TD correndo nessa temporada, mas ele que é um cara que intercepta, é um cara que consegue fumbles dando tackle, é um cara que para jogo terrestre, já foi utilizado em blitz pressionando o quarterback, conseguiu já ter um sack na temporada, então assim, é um cara que pode ser utilizado em vários modos, mas eu acho que BYU não vai mandar blitz do Jacoby Rodrigues, porque eles deixam o meio do campo muito exposto, e o Jacoby Rodrigues é um cara que tem uma leitura muito boa em questão de play action, em questão de zona, né, cobre bem zona, ele consegue também parar bem o jogo terrestre, ele identifica para onde está sendo a corrida e rapidamente ataca ali no gap que vai ser aberto e acaba com o jogo com o tackle for loss. Então é um cara que é polivalente e dá uma elevada nessa defesa de Texas Tech, tá? Então é isso. Para mim, Texas Tech vence esse jogo, ganha. Não vejo uma vitória com tranquilidade, vejo menos de 7 pontos, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ponto de diferença, tá? E é isso. Eu acho que talvez a principal questão é o matchup anterior, acho que talvez de todas as unidades que a gente fosse comparar, talvez o ataque de BYU foi o que menos competiu, assim, foi o que esteve abaixo de todos os outros três. Claro, teve mérito da defesa de Texas Tech, né? Mas eu não sei, tu vislumbra um cenário que BYU consiga fazer diferente em termos ofensivos do que da outra vez? Não, eu não vejo um jogo muito diferente. Até porque eles jogaram essa temporada inteira, né? Eu não vejo o BYU fazendo algo muito diferente do que ela fez no último jogo. Eles têm um jogo muito pragmático. Exatamente porque você tem um quarterback que não é um quarterback nato, né? É um cara que começou a jogar de QB, aprendeu a jogar, mas ele não é um cara que vai improvisar para você, não é um cara que você vai ter problemas no jogo aéreo e ele vai começar a mudar essa partida de tal maneira que ele consegue improvisar, ele consegue pensar em alguma coisa diferente, né? Ele é muito dentro da caixinha. Então, por isso que eu até falei do Parker, né? Seu wide receiver número 1, e eu particularmente não vejo sendo algo diferente. Teu palpite, então, para a vitória, Texas Tech ou BYU para levar a Big 12? Texas Tech por 1 a 6 pontos. Eu vou palpitar, então, também vitória de Texas Tech. Acho que vai dar um 28-15, alguma coisa assim. Meu palpite. E Palpite justo. enquanto o André falava, o Inter tomou o terceiro gol. Vai ser, assim, é uma gravação, mas é um live reaction, assim, que cada preview que a gente está fazendo é um gol que o Inter toma, né? Pois bem, vamos para o terceiro preview, então, né? Que a gente vai falar, que afinal é o jogo mais esperado, né? Em termos de qualidade, né? Embora o pessoal até às vezes não ressalte tanto. O jogo entre as duas equipes invictas da temporada, né? A final da Big Ten. Ohio State número 1 e Indiana número 2. Um matchup que eu acho que todo mundo estava esperando, né? Assim, que você tem Indiana que fez uma temporada regular invicta, assim, que produz a melhor temporada da sua história. Já é melhor que a temporada passada, porque Indiana ano passado venceu 11 jogos, né? Esse ano, só na temporada regular, ela já vence 12, não perde nenhuma partida, né?
uma temporada histórica, né, para a equipe dos Hoosiers, contra uma Ohio State que já está acostumada a estar nesse cenário, né, atual campeão nacional, tem seus trocentos títulos de Big Ten, né, propriamente. Então, tem bastante coisa aqui, né, sabe? Você tem uma Ohio State tarimbadíssima, com um ataque poderoso, com um ataque que eu digo que eles jogam um cheatado, porque basicamente o Dylan Sain é o único QB que tem o direito de lançar a bola no fundo do campo quando ele quiser, porque ele simplesmente tem recebedor para isso. Ele simplesmente tem recebedor para isso. Mas vai pegar uma defesa que também rendeu bem nessa temporada, claro. Eu acho que a principal questão que ficou, talvez, do ano passado, do ano passado, questão de Indiana na competitividade, eu já te passo a palavra, eu acho que foi a questão física, que Indiana ainda não tinha um time suficientemente físico para competir nos grandes jogos, né? Competir contra as grandes equipes, contra equipes que recrutam muito melhor, né? O Ohio State sempre está entre as melhores classes do país, né? E hoje, por exemplo, nessa quarta-feira, que é dia das primeiras assinaturas das classes de recrutamento, Indiana está fazendo uma das melhores classes de recrutamento da sua história, e é só a número 28. Mas ainda assim é uma classe histórica para um programa que tem pouquíssima tradição no futebol americano, pouca tradição, não ganha um título de Big Ten desde 1967. Esse também é outro elemento histórico, né, para a gente acrescentar. Se a gente comparar com o ano passado, o que dá para esperar de diferente de um confronto entre Ohio State e Indiana neste ano, André? Então, eu acho muito engraçado você falar do time de Indiana, porque é um time que historicamente ele tem muito mais derrotas do que vitórias, né? É, é um time que basicamente a sua vida inteira apanhou e agora tu começa a bater nos outros. Isso é bem legal. Mas isso tudo vai muito por conta do Curt Cignetti. E eu quero ver muito como que vai estar o plano de jogo do Curt Cignetti contra o Ohio State. E eu vou começar falando exatamente sobre a defesa de Indiana, porque o ataque de Indiana, ele talvez consiga bater a defesa de Ohio State. Mas a defesa de Ohio State a defesa de Indiana bater o ataque de Ohio State é uma missão muito, muito difícil. E aí que vem as questões. Tipo, o ataque de Ohio State já tem o Julian Say, que você disse, o Julian Say que eu agora tô brincando com a galera que ele joga o College Football 26 de uma maneira que seja no modo easy, né? Ele não precisa ler, ele não precisa fazer nada, ele só joga a bola, como você disse, ele joga a bola pro alto, que vai ter algum recebedor dele em algum lugar do campo, sabe? E se não tiver, o cara consegue tá lá do outro lado, correr e pegar essa bola. E quem são esses recebedores? Carnell Tate, Jeremiah Smith. Basta esses dois, tá? Claro, tem o Tyrande Matt Sclary, que é utilizado para explorar as zonas, caso o Indiana jogue com um jogo de zonas, e aí tem aquelas zonas curtas ali entre os linebackers, linebacker e corner, linebacker e safety, que ele pode explorar, sabe? E atacar bem, porque o Carnell Tate e o Jeremiah Smith estão levando a marcação para o fundo do campo, ou estão abrindo espaço, abrindo marcação para o meio do campo e ele explorando a lateral, né? Então, assim, o ataque de Ohio State tem todos esses fatores. Ainda você tem o Bo Jackson, que é o running back dessa equipe, que corre muito bem, principalmente em corridas por fora da linha, né? E pode acabar ajudando o Julian Say em questões de play action, em forçar a defesa de Indiana a se confundir nas leituras, não entender o que vai acontecer, né? Por conta das formações. E eu não falei, mas pode ser que apareça um wide receiver diferente desse jogo, que é o Brandon Inniss, tá? A gente tem que ficar de olho também, porque teve jogo que ele apareceu bem, que as secundárias conseguiram fazer seu trabalho contra o Carnell Tate e o Jeremiah Smith, e no final das contas, a gente viu o nosso querido Julian Say soltando a bola também no Brandon Inniss, que é um adversário menos hypado, mas é muito bom também. Do lado de Indiana, em termos defensivos, a gente tem o Holiday Herd, que é um cara que é muito usado em blitz e vai ser utilizado nesse jogo. Além disso, a gente também tem o strong safety Louis Moore, que também é usado em blitz. Então a gente pode ver esses dois caras entrando no backfield juntos ao mesmo tempo? Óbvio que não. Indiana também não vai ser maluco em fazer isso, mas a gente pode ver uma variação para confundir o ataque de Ohio State, confundir a leitura dos OLs, mudar o plano de jogo de Ohio State e também tentar fazer com que o jogo seja mais equilibrado, né? Fazer com que o Dylan Say não tenha tempo para
passar a bola tão rápido assim, passar em passes curtos, e aí a defesa de Indiana acabar dando tackle de imediato. O trabalho todo vai ser esse. Amarell Farrell é o free safety dessa equipe, ele aparece como o líder em interceptações, é um cara que é ball hawk nato, sabe? Ele consegue ir de uma lateral a outra para interceptar, mas enfrentando um ataque desses, eu acho muito difícil ele conseguir interceptação nesse jogo, tá? Eu acho que o trabalho dele vai ser mais anular tentativas de passe no meio do campo com a ameaça que ele tem em relação ao ataque. E pode ser isso. Do lado ofensivo de Indiana, aí que vem umas situações mais engraçadas, né? A gente vai ter que ver um ataque sendo um ataque muito variável. Um momento jogando com jogo terrestre, muda para o jogo aéreo. Aí, 2 jogadas com jogo aéreo, chama um jogo terrestre. Uma jogada com jogo terrestre, talvez você chame o jogo aéreo de novo. Mas aí, se você viu que o jogo terrestre funcionou, você chama de novo o jogo terrestre. Então você vai variando, mudando as jogadas o tempo inteiro. Uma hora você segue uma sequência, depois você altera um pouco essa sequência, porque vai enfrentar o high state é isso. Você tem que ter um jogo de xadrez exatamente montado, sabe? É brincar de war nesse jogo. E aí, cara, todo mundo sabe que o Fernando Mendonça é o quarterback dessa equipe, é o principal jogador desse ataque, é o principal nome. Mas ele vai precisar muito da dupla Roman Hemby, o running back número 1, e o Callum Black, que é o running back número 2, para bater essa defesa de Ohio State. Caso o jogo terrestre não entre, o Fernando Mendonça ele vai entrar no jogo que eu já vejo que vai ser um jogo ruim, muito ruim dele. Isso não vai ser bom nem para ele e nem para Indiana. E não digo nessa questão desse jogo, mas é para os playoffs, porque aí isso vai entrar na mente dele. Ele precisa ter um jogo muito seguro, um jogo muito tranquilo. Mesmo perdendo, caso isso aconteça, e eu acredito que isso vai acontecer, ele precisa ter um jogo sólido, um jogo ok, tá? Não um jogo ruim. E aí, cara, quando a gente fala sobre jogo aéreo e tá falando sobre Fernando Mendoza, é literalmente aproveitar a situação dele em RPOs, em play actions, sabe? Fazer ele trabalhar no rollout, saindo do pocket e encontrando ou ele de Assarate ou o Mark Cooper, que são os 2 principais recebedores, e não adianta. Esse é o tipo de jogo que você não tem que procurar recebedor que não é bom, que não é confiável, que não adianta. Você tem que procurar os 2 melhores. É bola na mão dos seus playmakers. Omar Cooper e ele de Assarate. Se eles não tiverem condições de jogo, cara, a situação de Indiana se complica muito, Indiana vai rodar. E por muito, tá? No final das contas é isso. Do lado defensivo de Ohio State, a gente vai ter aqui uma sequência de nomes que eu vou falar, porque são vários nomes que são muito bons nessa defesa e podem fazer a diferença em inúmeros sentidos. Kenny Curry é um cara que pressiona muito, mas ele também é bom contra o jogo terrestre. Mas o foco dele é impressão. O Avel Reese, ele é mandado em blitz, tá? Mas é um linebacker que para jogo terrestre como poucos. É um cara que tem uma leitura muito boa. Então é isso. Tem essa dupla que pode pressionar bem o quarterbacks e parar no jogo terrestre. O Caleb Downs, o Davidson Igminusson e o Jalen McClain, além do Lorenzo Styles, que são todos os DBs praticamente desse time de Ohio State, todos podem causar problemas para o ataque de Indiana. Todos podem conseguir interceptações contra o Fernando Mendoza. Todos podem colocar o Elijah Sarrate e o Omar Cooper no bolso. Esse é o problema para a Indiana. E isso fica muito bom para o Ohio State. E o Ohio State vai tentar forçar ao máximo o Fernando Mendoza a passar a bola. Porque, independente do espaço na lateral do campo ou no meio do campo que eles tentem explorar, e claro, quando o Ohio State começar a pontuar, cara, acabou o jogo. Eles vão ter que soltar essa bomba no meio ou no fundo do campo, porque eles vão entrar em desespero. E aí o que vai acontecer é essa galera toda que eu falei, o Caleb Dawes, o Igminusson, o McClain, o Lorenzo Styles, tudo conseguindo turnovers, tudo conseguindo interceptações. Então é isso. No final das contas, o Ohio State tem um jogo nas suas mãos. Indiana vai ter que fazer de novo o trabalho que o Curt Cignetti vem fazendo já há 2 anos. Ano passado e nesse ano. Estudar muito seu adversário, pensar no plano de jogo e, principalmente, organizar bem o seu time. Se o play calling for bom, Indiana talvez consiga causar um desconforto para o Ohio State. Vitória, eu acho muito difícil, mas eles saem como vencedores da partida se eles conseguirem parar o ataque de Ohio State e fazer com que o Ohio State sangre na partida. E pense no jogo.
não seja um jogo automático de Ohio State. Caso contrário, cara, Ohio State consegue essa vitória tranquila para mim. Eu vejo esse jogo de 14 a 21, 24 pontos. Assim, entre 14 e 24 pontos para Ohio State nesse jogo, tá? A linha desse jogo, né, ressaltando o favoritismo, ela tá em 4,5 pontos para o Ohio State apenas, né? Tipo, até a gente tá achando meio zoado que as linhas, né, elas não condizem tanto com o que a gente tá tentando analisar das equipes, né? A não ser que talvez a Indiana consiga realmente mostrar um nível de competitividade acima, né, contra grandes programas, né? Que eu acho que também eles pegaram um pouco da base do confronto contra a Oregon, né? Que também foi outro confronto diferente, né? Que Indiana fez fora de casa. Mas eu fico, né, com essa impressão também, né? O Ohio State tem. É que o Ohio State é um pouco covardia, né? Tipo, os caras têm quase todos os melhores jogadores em todas as posições, né? Tipo, tem os melhores recebedores, tem uma secundária poderosa, tem uma linha defensiva muito forte, assim. É muito difícil até de falar, né, propriamente, né? Mas o Ohio State também vai ter que ser testado, né? Tipo, assim, para ver como é que vai ser de fato, né, contra o programa emergente, né, nesse caso. Mas é aquela coisa, qualquer coisinha, o Ohio State abre 21 pontos de vantagem e acaba o jogo, né, propriamente, nessa questão. Eu acho que talvez algumas questões mais básicas, eu acho que talvez para a Indiana não piorar a sua situação é tentar ter o máximo possível a posse de bola e não cometer turnovers, assim, tipo, evitar perder a bola de graça, né, num contexto que vai ser um jogo extremamente difícil, né, sabe, para a equipe de Indiana. Mas não sei se tu quer acrescentar mais algum comentário, senão já vou ir para os palpites de Pode ir pro quem próximo. Pode seguir a vida. palpites para o vencedor, né? Tu falou Ohio State. Eu também vou ir com Ohio State, mas eu acho que vai ser um jogo uma das posses, talvez. É, pode ser, pode ser. Eu acho válido. Eu só não sei se a equipe de Indiana vai conseguir segurar assim por tanto tempo, né? Ela pode. Ela conseguiu parar, por exemplo, o Oregon. Ok, Oregon não tava aquelas maravilhas durante a temporada e tal, mas eu particularmente não sei, porque esse time de Ohio State ele é muito, muito, muito chato. E assim, é jogo decisivo. Eles em jogos decisivos, eles crescem demais. No passado criticavam o Ohio State por isso, mas é que hoje o elenco é bizarramente superior, né? Lembrando que ano passado, né, até falando rapidamente do ano passado, né, o Ryan Day vem de uma derrota contra a equipe de Michigan, Michi. em que ele perde o clássico e tinha gente dizendo para ele ser demitido, né? Hoje ninguém questiona, né, a respeito do Ryan Day ali como treinador dos Buckeyes. Enfim, né, o mundo dá muitas voltas, né? Mas enfim, vamos para a nossa próxima decisão, a última decisão que a gente vai abordar aqui de Power 4, a final da SEC, né? Um outro confronto que já aconteceu, né? 3 dos 4 confrontos do Power 4 eles já aconteceram na temporada regular. No caso, a equipe de Alabama venceu o Georgia fora de casa, né, na temporada regular. É a única derrota dos Bulldogs na temporada. Mas um jogo que talvez venha num contexto um pouco diferente, com o Georgia crescendo na segunda metade da temporada, enquanto a Alabama até emendou uma sequência de vitórias contra equipes relevantes, mas na sequência final de temporada tem uma vitória sofrida sobre South Carolina, perde em casa para Oklahoma, tem uma vitória com as calças na mão contra uma Auburn que não tinha treinador, e enfim, né, muitas coisas assim envolvidas. É possível dizer que o cenário dessa final da SEC é diferente do confronto entre essas equipes na temporada regular? O que tu acha? Cara, então, eu acho que esse é um outro confronto muito equilibrado. Assim, dos Power Force, eu não tô vendo nenhum confronto muito distante. A maioria dos confrontos pra mim são muito equilibrados. Esse daqui é mais um confronto bastante equilibrado, tá? São dois times que jogam de uma maneira quase que igual, precisando do seu jogo terrestre pra funcionar. E primeiro vamos falar um pouquinho sobre a Alabama. Alabama que vai precisar muito do Jam Miller. Quando o Jam Miller não consegue correr bem, a gente já viu o ataque de Alabama com muitos problemas. Ok, o Ty Simpson vem jogando bem, o Ty Simpson vem fazendo uma boa temporada. Sim, só que o Ty Simpson, sem um jogo terrestre, a gente já viu que ele lança interceptação, ele lança passes muito contestados, ele não consegue ter uma tranquilidade porque ele fica pressionado, e no final das contas, o peso sobe em cima dos ombros dele e o ombro dele simplesmente cai. E ele não consegue jogar bola. É só você ver o que aconteceu contra o time de FCS, né?
O Ty Simpson, ele não conseguiu jogar bem contra o time do FCS porque anularam o jogo terrestre. Aí, claro, você pode falar, tem um Damian Hill. O Damian Hill nem é um running back tão confiável assim, nem um running back tão bom assim, mas ele pode aparecer nesse jogo. Ele pode fazer seu trabalho e manipular totalmente o front da equipe de Georgia. Sim, isso pode acontecer, mas eu não acho que o Damian Hill ele consiga fazer isso, porque quando ele teve que fazer, ele não conseguiu. Não vai ser nesse jogo que eu acho que ele vai conseguir. Enfim, especulando que o Jam Miller consiga correr bem. O Jam Miller conseguiu correr bem, vai entrar as jogadas do Ty Simpson, que aí sim, a defesa de Georgia não vai saber o que vai acontecer, porque as formações são muito parecidas. Aí você pode chamar uns passes sem precisar ser em play action, bootleg, rollout, enfim. E você pode fazer isso, como o ataque de Alabama faz várias vezes, né? E aí você pode encontrar dois recebedores aparecendo nesse jogo. Ryan Williams, que não vem fazendo uma grande temporada assim, mas é um cara de enorme qualidade, então ele pode aparecer no jogo grande. E o Jamie Bernard, que vem sendo o wide receiver número 1. Outro cara que apareceu muito na última partida contra a Albany, e talvez seja um alvo para essa partida, é o Isaiah Orton, o wide receiver número 3, mas que quando o Jamie Bernard e o Ryan Williams estão bem marcados, significa que vai ter algum espaço no meio do campo, e o Isaiah Orton consegue atacar muito bem esses espaços. Além do Josh Cuevas, que é o tight end dessa equipe. Ele também pode ser um cara que apareça. Ele apareceu em alguns momentos da temporada, então pode trazer uma tranquilidade para o nosso querido Ty Simpson no jogo. No final das contas é isso, sabe? Alabama vai ter que tentar controlar o jogo para cima de Georgia. Georgia que vai mandar um front muito forte, muito pesado, vai tentar ganhar no jogo físico. Os linebackers param muito bem o jogo terrestre, são linebackers com uma leitura muito boa. A gente vê um CJ Allen que pode ser usado em blitz, é um cara que pode causar esse desconforto para o Ty Simpson. A gente tem também o Chris Cole e o Riley Wilson, que são dois linebackers que, claro, também pode ser usado em blitz, mas eles são ótimos paradores de corrida. Então não necessariamente eles vão estar ali só para entrar para blitz. São caras que podem ficar ali cobrindo zona ou só esperando o momento ideal para parar na corrida e simplesmente o ataque de Alabama não funcionar e o Jam Miller ser anulado e o Ty Simpson ter que passar a bola. E a ideia de Georgia provavelmente é essa. A gente sabe que o Kirby Smart é um head coach com uma ideia muito boa de jogo, com uma filosofia muito boa. E aí, para isso acontecer, não. Quando isso acontecer, e se isso acontecer, fatalmente deve acontecer, o ataque de Georgia vai ter um jogo muito mais tranquilo, que é com corridas com o Nate Frazier, precisa fazer isso porque o Gardner Stockton, é um quarterback um pouco melhor que o Ty Simpson, sim, mas ele é um cara que também não pode ser colocado para passar a bola 70 vezes na partida, principalmente contra uma defesa de Alabama que não é uma defesa boba, não é uma defesa ruim, é uma defesa boa. Então você não pode colocar seu quarterback em situações muito ruins. Nesse caso, a gente vai ver aí um ataque focado com o Zachariah Branch, que é o wide receiver número 1, ele precisa aparecer bastante nesse jogo e atacar e machucar a defesa de Alabama praticamente no segundo e no terceiro nível, tá? Você precisa fazer com que ele saia exatamente ou atacando no terceiro nível na lateral do campo ou no segundo nível no meio do campo. Tem que tomar cuidado. Não é fácil você fazer isso contra o Alabama, principalmente quando você tem o Bray Hubbard, free safety dessa equipe, que é um cara que intercepta bolas, é um cara que consegue fazer uma boa leitura, percebe ameaças que podem acontecer na frente dele, então tem que tomar cuidado. E aí, cara, se o Zachariah Brandt não estiver tendo uma partida onde ele vira um alvo porque ele está sendo muito bem marcado, muito bem coberto, você pode utilizar o Kobe Young e você pode aproveitar também do Dylan Bell, que são dois recebedores que aparecem quando o Georgia precisa. Então, no final das contas, é isso. A gente viu um ataque de Georgia bem montado, tem que fugir do Bray Hubbard, não deixar ele pegar essas bolas, e do Justin Jefferson, que é um linebacker que, cara, tem uma pancada muito forte, sabe? Ele consegue turnovers assim, ele consegue uns fumbles, ele é utilizado em blitz quando necessário, e também, se porventura precisar, ele pode entrar muito, e muito, e muito mesmo, em situações onde você precisa simplesmente neutralizar o jogo terrestre. Então, assim, no final das contas é isso. A defesa de Alabama tá aí analisada para vocês, o ataque de Alabama, a defesa de Georgia e o ataque de Georgia e a defesa de Georgia. Enfim, é isso. Teu palpite, então, para o vencedor desse confronto da final da SEC, Georgia e Alabama.
A linha de favoritismo, só para ressaltar, ela está em 2,5 pontos de favoritismo para a Geórgia. Quem que tu acha que leva? Cara, eu fico com. Esse jogo aí tá a cara de Alabama vencer, tá? Eu fico com a Alabama vencendo. Eu acho que Alabama ganha esse jogo, mas não ganha com muita facilidade, não. No final das contas, pode ter até ali 10 pontos, tá? No máximo. Mas eu acho que vai ficar numa posse também. De 1 a 7 pontos. Eu acho que a Alabama já esgotou seu estoque de sorte e de ganhar de Georgia como aquele time que é meio filho, coisa assim. Eu vou apostar na vitória de Georgia, campeã da SEC, se vingando da derrota na temporada regular. Primeira vez que a gente discorda de um palpite, né? Importante. O André vai com Alabama, eu vou com Georgia. Este time aqui acima, né? No banner aqui da parede. É do. Torcedor clubista. Olha só como eu sou torcedor clubista, né? Acabei de Tennessee, Georgia aqui em cima. O Inter tomando Torcedor 3-0 e clubista. praticamente rebaixado. Mas Não, enfim. praticamente rebaixado não. Calma que ainda tem jogo no final de semana, né? Domingo a gente tem a última rodada. Calma que não caiu. Até Eu meu vou time assistir pode cair. pessoalmente. Eu vou assistir pessoalmente esse suplício depois da live que a gente vai fazer domingo para abordar o último ranking do comitê. Me Aí é desejem complicado. voltar vivo depois do jogo. Mas enfim. Saindo do Power 4, agora a gente vai para as finais do grupo A5, né? A gente tem 5 finais de conferência, né? Na sexta-feira a gente vai ter também a final da American, uma final que no papel é para o vencedor e para o playoff com 100% de certeza. Claro, não dá para cravar, porque enfim, né? O futebol sabe-se lá o que o comitê faz da vida, mas é o jogo entre duas equipes que estão no seguinte cenário. Tulane é uma equipe que já está consolidada no grupo A5 há um tempinho já tem uma vitória de Cotton Bowl, inclusive, sobre o USC. Não foi tão bem ano passado, e esse ano venceu 10 partidas e perdeu 2. Uma das derrotas foi para o Ole Miss, mas ela ganhou tanto de Duke quanto de Northwestern. Ela tem 2 vitórias sobre times de Power 4. Contra uma North Texas que é desafiante e tal, tem um quarterback de elite, né, no Drew Westmaker, que vem fazendo uma temporada espetacular. E em um cenário que as duas equipes não se enfrentaram, né? North Texas só perdeu um jogo e muita coisa em jogo, né? Numa partida que Tulane joga em casa, mas o favoritismo ele está nas mãos da equipe de North Texas. A linha de favoritismo para essa partida, deixa eu até pegar aqui, ó. Vamos ver. Não vai abrir aqui. Mas do que eu vi, a linha de favoritismo ela estava entre 1,5 e 2,5 para North Texas, mesmo jogando fora de casa. Num matchup que ainda não aconteceu, e com duas equipes ali com aspectos bastante interessantes para a gente analisar, o que tu acha que vai acontecer nesse jogo aí? Cara, então a gente vai ver um jogo muito interessante na América, um jogo onde qualquer um dos dois times pode ir para os playoffs, tá? Como eu acho que fatalmente vai um time da América, aí depois vai depender do que acontecer lá em Virginia e Duke, e aí pode ser que James Madison consiga, pode ser que a gente tenha dois times da América, tá? A gente pode ver dois times da AAC aí jogando, North Texas e Tulane nos playoffs. Talvez isso não aconteça, eu acho que o comitê não vai acabar deixando isso acontecer, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, a gente vai ver aí essa questão de North Texas sendo um time que vai buscar o que eles sempre buscam: um jogo explosivo, um jogo veloz, um jogo de ataque muito vertical, tanto no jogo terrestre, tá? Porque não é só ataque vertical em jogo aéreo, mas o jogo terrestre é buscado assim quando você quer big plays, quando você quer que seu running back sempre busque o fundo do campo. E esse running back é o Caleb Hawkins, tá? É um running back que é muito explosivo, muito rápido, tem uma leitura muito boa para o nível da América de linha ofensiva, e ele consegue ler muito bem no segundo nível para o nível da American, tá? Então é isso. Do lado do jogo aéreo, a gente vai ter um Drew Matchmaker que ele precisa estar confortável nesse jogo. E quando eu digo estar confortável nesse jogo, é exatamente fazer com que esse jogo aéreo funcione de tal maneira que tenha essas rotas longas, rotas médias, abertas, ou no meio do campo ou na lateral do campo. O White Young e o Cameron Dorner são os dois recebedores desse time.
O restante não precisa ser falado porque não deve aparecer tanto. A gente precisa ficar de olho nesses dois caras. O Watt Young é um wide receiver muito rápido. E o Cameron Dorner, ele até que é rápido, mas ele é muito mais físico. É um cara de bolas contestadas. É aquele cara que, se precisar jogar no 50-50, ele vai pegar essa bola. E é isso, sabe? Atacar o segundo e terceiro nível da defesa de Tulane. Uma defesa de Tulane que a gente vai ver uma pressão muito boa do Harvey Dyson, Ed dessa equipe. Ele que, junto com o Jordan Norman, que jogam do mesmo lado, inclusive, e talvez role uma mudança nesse jogo, onde um fica no lado direito e o outro fica do lado esquerdo, porque se ficar nessa, pode até rolar rotação, mas, cara, fica muito previsível e o ataque de North Texas vai começar a se moldar para anular essa dupla, né? Então a gente pode ver eles dois em campo ao mesmo tempo. E a ideia deles é forçar com que esse ataque de North Texas passe a bola mais rápido, que o Drew Matsmaker tenha que ficar passando a bola em recebedores em rotas médias e curtas, ou forçar com que os dois principais recebedores dessa equipe de North Texas, eles comecem a ser ajustados para rotas curtas e os tackles serem imediatos de Tulane. Tulane que não tem uma defesa muito forte, não tem uma secundária tão boa assim, mas eles conseguem anular o ataque de North Texas se isso for feito, por conta de tackles imediatos que terão que ser feitos, óbvio. E é isso, né? Sobre a secundária, eu digo assim que o Jaren Johnson talvez seja o principal nome, e também o Javon White, que é um níquel, tá? O Jaren Johnson é um corner, mas também não sou caras assim pra, nossa, eu vou ficar de olho aqui por conta de draft ou sei lá o que. Cara, não. Eles não são, eles são bons pra América quando o Tulane enfrenta os times meia boca da América, da Sunbelt, ou seja, do Grupo 5. Mas para esse jogo talvez eles apareçam bastante e sejam bem falados, tá? Do lado ofensivo dessa equipe de Tulane, a gente tem um ataque balanceado, um ataque onde o Javin Gordon, ele aproveita da linha ofensiva física que ele tem, que é uma linha ofensiva que trabalha bem para o jogo terrestre, e o Jack Retzlaff também. Sim, aquele mesmo que era de BYU, tá em Tulane, ele consegue correr. Ele é o quarterback que às vezes consegue ser um dual threat. Não é a primeira opção, não é o que você quer, mas ele consegue ganhar algumas jardas com as suas pernas. Ok. Quando ele vai para o passe, a gente vai ter que ver um time de Tulane com muitas rotas cruzadas, sabe? Utilizando muito disso. Talvez utilizando, isolando os três recebedores do seu time no mesmo lado do campo e basicamente usando o conceito de flood com ele em rollout. E aí passando essa bola exatamente no nível mais longo, ou no nível médio, ou no nível mais curto, aonde a defesa vai deixar um buraco, né? Normalmente é no nível médio. E aí, cara, esses três recebedores são o Anthony Brown Stephens, o Sas Preston e o Omari Hayes, tá? Três recebedores rápidos, três recebedores de muita velocidade. Nenhum deles é um recebedor de posse, assim, vamos dizer, um cara mais físico, mas todos são utilizados para rotas em velocidade, para rotas rápidas mesmo. No final das contas é isso. A defesa de North Texas tem o Ethan Day como defensive end, junto com o Kevin Huddleston, que são a dupla que pressiona bastante, que causa desconforto nos quarterbacks adversários, que saca muito bem. E você tem ainda o Ethan Velovsky, que é um linebacker que é um bom parador de corridas. Secundária, eles não tem ninguém assim que se destaque, uma secundária relativamente ok, mas ainda assim tem seus problemas na secundária e que pode ser explorado pelo ataque de Tulane. André, teu palpite então para a vitória, quem é que tu acha que vai levar essa final da América? Cara, eu particularmente acho que a equipe de Tulane tem grandes chances de levar a América nesse final de semana, nessa sexta, na verdade. Vou discordar de ti também nesse palpite. Para mim, vai ser o North Texas campeã da American e mais um time do Texas no playoff, já que a gente vai ter Texas Tech e Texas A&M. Um quarto do playoff será formado por equipe só do Texas. E 0 equipes da Louisiana. Só para acrescentar esse detalhe. Pois bem, outra final que também pode implicar em equipes do Grupo A5 jogando playoff é a final da Sunbelt. E é justamente a final mais desequilibrada em termos de diferença das casas de apostas, que é James Madison, número 25, 11 vitórias e uma derrota. Uma equipe que só perdeu para Louisville na semana 2, perdeu inclusive no mesmo dia que a gente estava tendo o jogo da NFL no Brasil. Eu não acompanhei o jogo presencialmente e estava acompanhando
ali a partida entre o Luiz Yu e James Madison, né? James Madison saiu na frente, mas depois Luiz Yu no segundo tempo conseguiu virar, né? Nesse confronto. Contra uma Troy que precisou vencer Southern Miss na última semana da temporada regular para garantir a sua outra vaga, né? Garantir o título da divisão oeste da Sunbelt. Sunbelt é a única conferência que tem divisões no college football nesse momento, né? Então ela venceu, mas mesmo assim, a linha de favoritismo para James Madison nesse confronto, que inclusive joga em casa, é de 23 pontos e meio de favoritismo para a equipe dos Ducks. Vai ser tudo isso aí mesmo? Misha, James Madison passa o carro em cima de Troy. James Madison passa o carro em cima de Troy e por muito, tá? Não tem muita coisa aqui pra falar, cara. Alonzo Barnett é o quarterback dessa equipe. Ele que carrega esse ataque nas costas. É o cara realmente que utiliza tanto do jogo aéreo quanto do jogo terrestre ao seu favor. Claro, tem o Wayne Knight, que é um running back dessa equipe, mas o Alonzo Barnett é o cara que realmente causa desconforto nas defesas porque não sabem o que ele vai fazer com a bola. E aí pode ser uma jogada de option, pode ser uma jogada de QB power, né, QB draw, uma jogada de passe, e aí ele acaba também correndo pelo meio do campo. E esse ataque é focado em RPOs, tá? Em leituras rápidas e passes longos quando ele não faz o RPO, quando ele pega a bola e tem que fazer a leitura mesmo pro Lando Ellis, né? E o Lando Ellis é o adversário número 1, é o cara de confiança, o cara que provavelmente vai ser o principal alvo desse jogo. E ele sozinho vai acabar com a defesa de Troy. A secundária de Troy é muito ruim. A secundária de Troy não tem nomes assim. Tanto que eu nem vou falar jogadores de Troy aqui, basicamente. E aí, cara, você ainda tem o Wayne Knight, caso o jogo aéreo longo não funcione e você tenha que passar ali de maneira curta pro seu running back, sabe, em check down. Basicamente é isso. É um time que vai utilizar desse tipo de situação, vai aproveitar de uma defesa muito fraca e vai colocar na cabeça do comitê que eles podem ir para os playoffs, sim, tá? Porque eles são muito mais fortes que seus adversários. Do lado ofensivo de Troy, porque eu acho que a defesa não vai conseguir fazer repulsão nenhuma para a equipe de, de, de. Caramba, quase que eu falo daqui. De James Madison, tá? E aí, cara, no final das contas, o ataque de Troy tem um jogo terrestre muito bom para Troy, obviamente. Pro resto, cara, não é um jogo terrestre bom, né? Mas para essa partida, talvez eles tenham que fazer esse jogo terrestre funcionar. Com o Ty Mindons, que é o running back dessa equipe, ele que vai ter uma quantidade de snaps muito grandes e isso vai ter que colocar o Tucker Kill Crazy, que é o quarterback dessa equipe, em talvez umas situações não muito agradáveis, porque o ataque de James Madison vai começar a pontuar e aí eles vão ter que passar a bola até cansar. E aí no final das contas, o Tucker Kill Crazy, ele vai ter que passar essa bola tanto para o DJ Epps, que é o wide receiver número 1 dessa equipe, quanto o Peyton Higgs, que é teoricamente o wide receiver número 2. E não vou rir aqui, mas o nome do cara é Haha Thomas, tá? Ou Ray Thomas, Ray, sei lá, Haha Thomas. Eu vou falar Haha Thomas porque é mais legal, tá? E aí, no final das contas, é isso. São alvos que vão ser procurados. Eu não vejo esse time de Troy conseguindo explorar muito bolas longas. Vai ter que ser no jogo de passes curtos e médios, que é o que eles fazem normalmente. E é tudo que a defesa de James Madison quer. Controlar o jogo, fazer com que esse ataque de Troy não ande. E no final das contas é isso. James Madison vence com muita tranquilidade, muita facilidade, e a gente vai ver uma equipe de Troy que apenas luta. E aí fica na mão do comitê. Vai botar James Madison? Se Duck vencer, não vai botar James Madison? Fica aí as perguntas e questões para vocês. Eu não sei se vocês ficaram com dúvida, mas aparentemente o André palpitou que James Madison vai vencer a final da Sunbelt. Eu também vou com esse palpite, né? Também com James Madison campeão. Enfim, né? Mas, enfim, o jogo tem que ser jogado. 3 posses para 4, 3 posses ou 4 posses. Só para deixar isso claro. Para quem ainda estava com dúvida se ele palpitou James Madison campeão. Mas, vamos considerar que eventualmente James Madison perca essa partida. Aí, e claro, Duke vença a final da ACC.
nós temos assim, ó, uma cobrança de falta de 70 metros de distância por uma vaga no playoff. Final da Mountain West, Boise State contra UNLV. UNLV tem 10 vitórias e 2 derrotas, mas não se engane por essa campanha. Muitas vitórias sofridas ao longo da temporada regular, ganhou várias partidas ali com as calças na mão. Campanha é melhor que o desempenho, inclusive. E esses dois times já se enfrentaram nas últimas duas finais de conferência. Se enfrentaram em 2023 com o Boise State sem técnico, deu Boise State. Se enfrentaram em 2024, valendo vaga no playoff, porque eram as duas melhores ranqueadas ali do grupo A5. Boise State ganha de novo. E mais uma vez agora, aí a gente ainda teve na temporada regular mais uma vitória de Boise State contra a UNLV, ou seja, a UNLV tem que quebrar essa sequência de derrotas para ganhar a final da Mountain West e ter um sonho ainda distante de playoff. Mas aí eu deixo a avaliação de como é que vai ser essa partida contigo aí, André. O que tu acha que vai acontecer num jogo desse? Cara, então, esse daqui é um jogo que é um pouco mais equilibrado, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe de Boise State. A gente viu um Maddox Madsen precisando um pouco mais do seu running back, mais do que na última temporada. Brincadeira, quem não lembra que na última temporada era o Ashton Gente nessa equipe de Boise State, basicamente só ele corria, né? E no final das contas é isso. Nesse ano ele tem uma dupla de running backs. Ele tem o Dylan Riley e o Sari Gaines, que rotaciona bastante e mantém mesmo que o plano de jogo da última temporada. O Maddox Madsen tá passando um pouco mais a bola, tá sendo colocado um pouco mais em trabalho do que na última temporada, mas ainda assim, o plano de jogo é o mesmo, sabe? Dropbacks longos com o Maddox Madsen, play action, se for necessário, não muito RPO, mas é um ataque que usa quando for. E ele tem um wide receiver só, que é o nosso querido Latel Capels. O wide receiver número 1 é o wide receiver de confiança, é o cara de, se o UNLV, que não tem uma secundária nada confiável, conseguir anular, talvez o ataque de Boise State morra. E aí o NLV ganhe. Mas eu acho que o NLV não vai conseguir, porque a secundária de UNLV ela é muito problemática. E, sinceramente, o que eles podem fazer no máximo é colocar um Amaris Brown, que é um cara que é um níquel, ele ser utilizado em blitz. Outro cara que é utilizado bastante em blitz é o Jahin Joseph, que é o strong safety. Então eles usam muitas blitzes de níquel e safety no jogo, para você ver como eles têm problemas na secundária. Eles precisam apressar o quarterback adversário para poder fazer com que o QB adversário não consiga ter uma leitura, se atrapalhe nessa leitura e aí tenha uma interceptação, um fumble ou até mesmo um sack que cause um desconforto no quarterback adversário em relação à terceira longa, em relação a uma segunda longa, e é isso. Do lado ofensivo de UNLV, a gente tem aí um jogo onde o running back Jaden Thomas ele é o nome principal desse time. E ele faz esse ataque andar. Ah, mas tem um Anthony Colandrea. Não é confiável, né? Todo mundo sabe. E além disso, o Colandrea também pode ser usado no jogo terrestre. Tem jogadas de corrida desenhadas para ele. Mas no final das contas é isso. Ele é um outro quarterback que precisa só de um recebedor. O Jaden Bradley, que é o wide receiver número 1 dessa equipe. Não encontra outro recebedor. Esquece. E o Bradley é utilizado nos 3 níveis do campo: rota longa, média e curta. A defesa de Boise State não tem muita coisa para fazer. É conter o jogo terrestre com o Bradson Fellen, nose tackle, que é um dos melhores nose tackles da conferência, inclusive. E também tem o Marco Notarini, que é o linebacker que também para muito bem no jogo terrestre, tá? Um linebacker que faz muito bem esse trabalho. O Jimmy Erabi, que é o corner dessa equipe, e é um corner, e vai ser o melhor corner em campo desse entre essas duas equipes, né? Do jogo, ele vai ter que colocar o nosso querido Bradley no bolso. Ele vai ter que fazer uma marcação individual o jogo inteiro. É uma coisa que o Boise State utiliza. Eu acho que vai acontecer. E no final das contas, a gente vai ver uma Boise State vencendo o UNLV por conta de ser um time muito melhor no papel e em campo. Não vejo assim uma questão de plano de jogo e tal. É questão mesmo entre times. A gente vê uma equipe de Boise State melhor no matchup 1 contra 1. Eu vou dizer para mim, o verdadeiro campeão da Mountain West é New Mexico, só que os computadores tiraram eles da final, né?
porque os critérios de desempate da Mountain West com 4 equipes empatadas, né, que eram essas 2 finalistas, mais New Mexico e San Diego State que se enfrentaram na sexta-feira, a gente só ficou sabendo no domingo, né, os finalistas, né, a única final definida por computadores, né, que basicamente tinha que sair os rankings no domingo para definir quais times jogariam a final. E aí, nesse cenário, saiu Boise State e UNLV. New Mexico, para mim, é a campeã da Mountain West no meu coração, enfim, né? Mas, enfim, né? Palpite do André é Boise State. E eu vou também mais uma vez com Boise State. Também falta casca para esse time de UNLV ganhar esses jogos importantes ali. E essa campanha de 10 vitórias e 2 derrotas de UNLV, para mim, é uma campanha bastante mentirosa, para dizer o mínimo. Mas, enfim. É só lembrar como ela começou a temporada, né? Que a gente ficou falando, né, da vitória sofrida contra a Idaho State, que, assim, foi um dos piores times da FCS esse ano, né, inclusive, um dos piores times da segunda divisão. E a gente falou sobre isso também. Eles. A gente até falou sobre isso. Cara, o time é muito ruim. Aquele time era muito ruim. E o NLV simplesmente quase perdeu aquele jogo. E por incrível que pareça, ganhou 10 jogos. Esse é o fato mais assustador de todos, né, propriamente. Mas, enfim, chega de falar de qualquer time com chance de playoff, assim. Agora a gente vai para sinais alternativos. A gente vai testar o quanto vocês gostam de college football. Por quê? Sexta-feira à noite, a gente tem a final de times que, assim, são juniores na primeira divisão. A final da Conference USA entre Jacksonville State e Kennesaw State. Kennesaw State na sua segunda temporada na primeira divisão, depois de uma temporada fraquíssima no ano passado. O time conseguiu se recuperar, trocou de treinador. E, enfim, a temporada simplesmente foi, né? O time começou perdendo, né? Também porque, enfim, né? As 2 primeiras semanas, né? O time pegou 8 Force, perdeu por 10-9, e daí pegou um time tal chamado Indiana, né? Na semana 2. Aí fica meio complicado. Depois só teve uma derrota justamente para Jacksonville State na temporada regular. De resto, a equipe de Kennesaw State ganhou todas e garantiu, né, a vaga inédita para a final da Conference USA. Jacksonville State, mais uma vez na final da conferência, né, o time... Putz, agora não vou lembrar se eles são os atuais campeões da conferência. Me perdoem se eu não vou conseguir lembrar. Mas, enfim, outra equipe que tem o seu potencial. O jogo, ele é na casa de... Joga na casa de Jacksonville State por conta deles terem... É que, na verdade, justamente por ter ganhado o confronto direto, né, os 2 times empataram no primeiro lugar, Jacksonville State acaba sediando, né, essa partida que é a decisão. Eu não falei a linha de favoritismo do outro jogo, né, da final da Mountain West. Boise State é favorita por 4,5 pontos. Esse jogo, ele também é um jogo relativamente equilibrado, e a linha das casas de apostas é favoritismo de Kennesaw State por 2,5 pontos, mesmo jogando fora de casa. Quero uma análise mais ou menos rápida a respeito do que dá para esperar dessa decisão. Cara, então, é um jogo onde as 2 equipes são bem interessantes. Eu que já fui campeão do College Football 25 com Kennesaw State, tá? Foi difícil, foi muito difícil. Primeira temporada foi assim, terrível, mas depois eu fui começando a melhorar o time, atacando ali no portal de transferências, recrutamento e tal, e eu conseguia botar o time competitivo e ser campeão. Mas, na vida real, a gente vê 2 times que não tem chances nenhuma de playoffs, a não ser que seja uma coisa muito bizarra, o comitê simplesmente olhe e veja algum desses 2 times ganhando por 70 pontos de diferença o outro e fale, não, tudo bem, merecem jogar os playoffs. Do lado de Kennesaw State, do lado de Jacksonville State, vamos começar com o Jacksonville State. Do lado de Jacksonville State, cara, eles vão usar o jogo terrestre, um jogo terrestre muito sólido, com corridas pelo interior da linha, counters, né, que, para quem não sabe o que é counters, eu fiz um vídeo explicando sobre isso no meu último vídeo de análise no meu perfil pessoal lá no Instagram, então corre lá para dar uma olhada. E é isso, cara. Você tem ali um quarterback que não é tão confiável assim, que é o Caden Crew, né? Ele é um quarterback que lança algumas interceptações, é um quarterback que não foca muito em leituras, mas ele tem 2 wide receivers que podem aparecer bastante, que é o Brock Hesteiner e o Caleb Combs. Do lado ofensivo dessa equipe de Kennesaw, tá? Kennesaw tem um ataque que ele é muito, muito explosivo.
É um ataque que tem um quarterback móvel, que é o Amari Odom, e ele é focado em bolas no fundo do campo, principalmente para um tal de Gabriel Bernard, que é o slot dessa equipe. É o cara que faz rotas sempre explorando a lateral do campo, mas ele também pode explorar o meio do campo dependendo de como esteja a marcação dos linebackers, tá? Naquelas rotas sim, que é aquela gol do slot, onde ele passa pelo linebacker e recepciona entre o linebacker e o safety. O Colin Bennett, que é o running back dessa equipe, ele pode aparecer em momentos cruciais, tipo, cara, terceira descida curta, ou ali red zone, tá? Então é isso. No final das contas, a gente tem duas defesas com front muito agressivo, muito físico, mas que se perdem muito em marcação. São duas defesas que focam muito mais em marcação individual do que marcação em zona e usam os seus corners muito em press. Jacksonville State usa um pouco mais de blitz e é isso. No final das contas, eu particularmente acho que a equipe de Kennesaw vence esse jogo. Eu vou seguir também a linha do André. Apesar da derrota na temporada regular, acho que agora a decisão, outro cenário, Kennesaw State mais confiante, eu tenho uma ressalva a respeito de ser um time um pouquinho mais inexperiente nesse aspecto. Mas enfim, o jogo tem que ser jogado. Vou também com o palpite do André, vitória de Kennesaw State. Primeiro título de conferência. E agora a gente vai para a final de uma das conferências mais antigas do college football e, enfim, né? Nós temos uma Miami na final de conferência, né? Mas não é a Miami que talvez muita gente conheça, que está indo para a final da conferência pela terceira vez seguida, né? Enfrentando um time de Michigan, mas que é Western Michigan. Jogo no Ford Field, casa do Detroit Lions. Tá tudo bugado. É um jogo que, assim, é just for fun of the game. Assim, mais ou menos isso, tentando rabiscar meu inglês. O que dá para esperar de um jogo desses que a linha de favoritismo é 2,5 pontos para Western Michigan? Enfim, né? Faça análise da nossa última decisão de conferência aqui para analisar. Enfim, chegamos à última final de conferência, né? Enfim, chegamos ao que a gente precisa saber. Western Michigan contra Miami, Ohio. Obviamente, o melhor fica pro final. Quem não adora a MEC? É maluco, pô. A MEC é a melhor conferência do college football. É a melhor conferência do futebol americano, inclusive. Não existe lugar melhor para você assistir jogo onde... Melhor lugar a não ser a MEC. A MEC é o antro do futebol americano. E você vai ver uma Western Michigan contra uma Miami Ohio, que é assim, né? É a verdadeira Michigan e a verdadeira Miami, né? E aí, bom, de um lado Vou de te Western interromper Michigan... rapidamente, só para citar. Eu comprei aquela camisa da Seekers Committee que tem aquela frase que você não sobreviveria a um quarto em Ypsilanti, lá da Universidade de Eastern Michigan, que tem o Texugo, coisa assim. Eu tô esperando chegar ainda. Quando chegar, eu vou fazer uma live com ela. Pode Não, continuar. aquela. Olha só, você vai tirar. Todas as lives você faz com a jersey de Tennessee. Você vai tirar a jersey de Tennessee e só vai utilizar ela. Primeiro que a Seekers Community é a melhor página de college football do mundo. Cara, eu amo eles. E segundo que, pô, é surreal você ter essa camisa. No final das contas, também é surreal esse jogo. A gente tem uma Western Michigan jogando com o Brock Lowry, quarterback dessa equipe. Ele que usa muito Red Option, muito QB Runs, essa equipe de Western Michigan, tá? Não é ele que chama. E ele também procura muito Tyleik Williams como wide receiver. Tyleik Williams que faz todos os tipos de rota, média, longa, curta. Então ele é utilizado bastante. É um ataque muito balanceado, mas é balanceado no jogo terrestre do quarterback e no jogo aéreo do quarterback, tá? Então a defesa de Miami Ohio vai ter que tomar cuidado um pouco em relação a isso, ao jogo o jogo terrestre, né? E jogo aéreo. Colocar alguém em spy, pode ser o Corban Ondru, que é um linebacker, ou colocar o Eli Beckley, que também é um strong safety. Vocês pensaram que eu falaria que é linebacker, mas não. São dois caras que podem ser utilizados nessa situação. Do lado de Miami, Ohio, a gente tem o Deacon Finn, que é um quarterback móvel também. Nesse caso, vamos ter dois quarterbacks móveis jogando. Ele que tem ótimo turnovers. É um cara que busca bastante turnovers, tá? Mas nessa temporada até que tá sendo mais seguro. Tá tendo um bom trabalho. Ele que tem ali um trio de recebedores que podem ajudar. Que é o Cam Perry, o wide receiver número 1, o Collie Weaver, que é o wide receiver número 2, e você tem o Keith Reynolds, que é o slot, tá? O Jordan Brunson é o running back, mas ele é um cara que pode aparecer talvez se a defesa de Western Michigan
anule esse jogo aéreo ou esteja perdendo por muito, tá? Miami Ohio tem isso, a defesa de Western Michigan tem o Nadam Tucker, que eu acho que vocês devem ficar de olho, é um defensive end muito bom, é um cara que saca muitos quarterbacks, principalmente quarterbacks móveis, e a gente pode ver o James Canden e o Cefa Saipaia, o Cefa Saipaia, tá? Outside linebacker, que são caras que são muito bons contendo as corridas dos quarterbacks. São dois caras que são utilizados também em spy nessa equipe de Western Michigan. No final é isso. Mac analisada para vocês. Fui rápido porque eu brinco, mas eu acho que muita gente não quer saber sobre Mac. Mas é isso. Eu recomendo vocês assistirem um jogo que vai ser um jogo bem equilibrado. Ah, É e um para mim jogo. quem vence esse jogo, desculpa, Michel, só para falar. Para mim quem vence esse jogo é a equipe de Miami, Ohio. Esse está justamente isso, né? Que os dois times já se enfrentaram na temporada regular, vitória de Miami e Ohio pelo placar de 26-17, né? Esse jogo que é no mesmo horário da final da Big 12, no sábado, né? Jogo em campo neutro no Ford Field. A linha de favoritismo é 2,5 pontos para Western Michigan, né? Só ressaltando. Eu vou palpitar Western Michigan, eu vou dar uma contrariada no André, mas enfim, só pela diversão, né? Assistam, bota uma tela final da Big 12, daí bota outra tela na final da Cara, MEC. São só 9 vou... jogos nesse final de semana. Nas outras semanas tinha mais de 50. não, ô Michel, que eu vou te interromper só para falar uma coisa. Cara, é na televisão o jogo da Mac, aí no celular, no tablet, ou seja, numa tela menor, na tela onde você vai deixar ali, basicamente é isso. Você vai estar vendo aqui, ó, televisão, aí vai estar aqui na tela menor, do lado que você nem vai olhar, Big 12. E lá em cima, você vai olhar a Mac, cara. A Mac. Pra que você vai querer saber sobre Big 12, cara? É, Ah, Utah contra BYU. viu aí? Não quero saber, cara. Utah contra BYU. Cara, Utah contra BYU vai estar aqui na tela menor, no celular. Eu vou falar de novo, na tela menor no teu celular. E assim, teu celular vai estar aqui longe, tá? Porque o jogo da MEC, Western Michigan contra Miami, Ohio, vai estar um sucesso na tua televisão. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Um jogo vai ser uma lavada e no outro vai ser um jogo muito equilibrado. É por isso que eu tô falando para você botar na televisão. Você vai ver o jogo equilibrado. Eu vou cobrar foto tua assim no sábado. Já vou ressaltando isso aí, né? No final das contas. Não, excelente, excelente, né? Beleza. Só para deixar avisado. Mas enfim, pessoal, dito isso, né, a gente fecha então a nossa análise das finais de conferência que a gente fez aqui. A gente agradece quem nos acompanhou aqui até o final. Ressaltando, antes de fechar o vídeo, antes de vocês fecharem esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curta esse vídeo e divulguem ele. Divulguem. Ó, análise das finais de conferência do College Football. O André parece estar travado, hein, mas... Não, mas ele tá normal. Não, tá normal, tô zoando. Mas, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê domingo. A gente vai ter live sobre, assim, do Selection Sunday, né? Em que eu vou fazer um dia muito peculiar, que eu vou... não, a gente não sabe que horas exatas a gente vai começar, mas vai ser no início da tarde ali. O Selection Sunday ele começa às 2, no horário de Brasília, lá na ESPN. Na ESPN, lá nos Estados Unidos, começa meio-dia, na costa leste, né? Eu vou fazer isso, a gente vai analisar. Daí a live talvez eu terminar ali por umas 3 da tarde, mais ou menos assim. Daí depois disso, eu particularmente vou fazer o roteiro, vou pro inferno, que eu vou assistir o Inter jogar a última rodada do Brasileirão, depois de tomar 3-0 hoje no São Paulo. Mas vou, enfim, né, não vou dar mais detalhes sobre isso, não, mas espero me livrar das balas de borracha. Mas dito isso, assim, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Segunda-feira também tem live comentando as finais de conferência, né? Vou dizer para vocês não confundirem as coisas. A gente não vai analisar, no domingo a gente não vai analisar os jogos, a gente vai analisar o ranking. E na segunda-feira a gente não vai comentar muito sobre o ranking, a gente vai analisar as partidas em si, né? E também os balls, né, que vão ser definidos ao longo do domingo, depois da definição, né, das 12 equipes que jogarão o College Football Playoff. André, obrigado por mais uma participação, por estar aqui com a gente nessa gravação aqui. Dessa vez não foi ao vivo, mas enfim, né? Muito, muito importante sempre a tua contribuição aqui para o trabalho do futebol americano universitário.
Aparentemente o André deu uma... Ah, agora voltou. Oi, Voltou. pode Conseguiu me falar? escutar? Pode falar. Sim, eu escutei. Cara, eu que quero agradecer aqui você, Michalski, que é todo mundo do cover, né? E todos aqueles que nos escutaram até agora, ficaram com a gente até esse final. É isso, né? Chegamos, enfim, a praticamente final da temporada. Agora, depois desses jogos, só Bowl Season e Playoffs. Muitos jogos bons. Já falei o que vocês têm que fazer, né? No mesmo horário, quando tiver o mesmo jogo, vocês escolham a MAC em vez da Big 12. Na hora que eu estava começando a falar, saiu o gol do Flamengo, né? O Michel estava falando, saiu o gol do Flamengo. Então, como é final do Brasileiro, o pessoal já tá naquela animação, já junta com a final da Libertadores. Eu sou vascaíno, então para mim tanto faz. Michalski, eu tenho só uma coisa para te falar, por experiência própria, tá? Cara, saiu o gol, ou basicamente ficou sabendo de um gol em outro jogo, tampe o rosto, tá? Eu já vou te avisando. Gás de pimenta é horrível, não é bom. Gás de pimenta é bom. Eu já estive já em jogo de rebaixamento, não é agradável, não é agradável. Então, boa sorte. Eu espero que o Internacional não seja rebaixado, assim como o Vasco não seja rebaixado, porque a gente vai também para a última rodada com chances de rebaixamento. E é isso. Queria só agradecer. Tchauzinho a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu a todos que nos acompanharam até aqui. O André falou do gol do Flamengo, né? Cara, quando saíram os gols do São Paulo, o pessoal tava soltando rojão aqui. Tava soltando rojão que dá para escutar aqui na minha frente. Ó, porque eu tô. Aqui tem a webcam que eu tô falando em direção, mas atrás da webcam tem uma janela. Tem uma janela, enfim, eu vejo para fora, né? E aí. Ali é o contrário, né? Mas, daí, enfim, né? A janela um pouquinho aberta, né? A gente escuta os gols e tal, e, enfim, né? Escuta, não os gols, né? Na verdade, escuta os rojões, né? Mas, enfim, né? Para mim, o Inter tá rebaixado, assim. Não, eu não vou entrar muito em drama quanto a isso, mas paciência. Pessoal, obrigado. A gente volta então no domingo, só ressaltando, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e tchau, tchau. Valeu.